Sempre que falamos em câncer de próstata, é inevitável falar também do exame de toque retal. E aí os homens brincam, fazem piada, talvez até para lidar melhor com o assunto, né? Até aí tudo bem. O problema é quando o medo e o preconceito impedem a ida ao médico. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e o tumor pode crescer sem provocar sintomas. Mas quando o homem deve fazer o exame? Como é o tratamento da doença? Fique com a gente que você vai saber muito mais sobre esse assunto com o nosso convidado. Eu vim aqui hoje para falar sobre câncer de próstata. Tudo bem, doutor Alessandro, como vai? Tudo bem, Marcela. Prazer te receber aqui no Ligado em Saúde hoje. Prazer é todo meu. Vamos começar o programa com uma ilustração que a gente tem aqui da próstata, para as pessoas entenderem onde ela está localizada, qual a função. Vamos ver. Vamos lá. Bom, ali a gente pode ver, né, a próstata, ela fica no assoalho pélvico, né, entre a bexiga e tem a uretra passando por dentro. E ela é responsável pela produção do líquido seminal, junto com a vesícula seminal, né? E ela tem uma função muito importante no homem, principalmente para fertilidade. E depois dos 50 anos, ela começa a dar alguns problemas que a gente vai discutir aqui com você. É uma glândula? E qual o tamanho dela? É uma glândula que basicamente tem uns 20 gramas, mais ou menos, né, o tamanho dela normal. Mas com o tempo, ela é um dos tecidos do homem que continua crescendo. Algumas pessoas, alguns homens crescem mais, outros menos, né, causando alguns sintomas, principalmente de obstrução do fluxo urinário, né? Que pode ser explicado um pouco pela localização dela, a gente vê ali, Sim, né? Sim, a gente vê bem próxima ali, a gente pode ver que tem a uretra que passa bem dentro dela, né? Exatamente. Então é isso que pode causar os sintomas de acordo com o que ela vai aumentando. E quem corre mais risco de desenvolver um câncer de próstata, doutor? Olha, basicamente basta você ser homem, né? Basta você ter hormônio masculino circulando nas suas veias. Mas existe uma tendência genética muito forte, né? Principalmente filhos e irmãos, se você tem uma história familiar positiva, existe uma tendência maior de você ter câncer de próstata. E existem alguns trabalhos mostrando associação com algumas dietas. Ainda não foi nada aprovado em relação à parte ambiental, né? Mas o câncer de próstata é diferente um pouquinho do câncer de pulmão, né? Que tem muito a ver com a parte ambiental, né? Então é mais ligado mesmo à hereditariedade, né? E um fator genético muito forte também. E quais são as características desse tumor? A gente já sabe que ele pode crescer sem provocar sintomas, né? Ele pode ser uma doença assintomática. Isso. Mas, além disso, ele costuma crescer rapidamente, ele demora, ele tem uma malignidade aí alta. O câncer de próstata, isso ainda não se definiu muito bem. Qual é o câncer de próstata que vai evoluir com um bom prognóstico, ou seja, é aquele bonzinho, ou aquele que vai ter um prognóstico muito ruim, que vai se disseminar muito rapidamente. Mas a gente já tem alguns parâmetros para saber, a gente está engateando ainda um pouquinho na literatura. Mas o que se sabe é que o paciente, principalmente o paciente mais jovem, ele vai desenvolver o câncer de próstata com uma certa agressividade. O paciente com uma cor mais escura também, ele tem uma tendência a ter uma certa agressividade no câncer de próstata, em geral. E é um câncer que está muito ligado a essa questão da idade, né? Depois dos 50, você tem aí um adoecimento maior, né? Até a mortalidade. Existem alguns estudos, principalmente em pacientes que já morreram, né? Em necrópsia, que mostram que pacientes com 80 anos, 75, 80 anos, quase 70, 80% desses pacientes vão ter câncer de próstata. Então, é como se fosse uma coisa que acontece independente do paciente. Se o paciente viver até os 80 anos, ele eventualmente vai ter o câncer de próstata. Uma chance muito alta de ter o câncer de próstata. Como se fosse um percurso natural, um caminho, uma consequência natural da vida, esse envelhecimento, dessa parte, né, do corpo e essa reprodução dessas células descontroladamente. Isso, né? Correto. Entendeu? Isso é preocupante. Bem, a gente vai entender mais à frente como que vocês lidam com isso, como é que os homens podem, de alguma forma, lidar com essa questão, já que é como você está nos explicando, né? Mas vamos entender primeiro os sintomas. A gente já viu que muitas vezes não existem sintomas, mas quando existem, eles são dessa forma. Vamos ver.
Quero que você explique pra gente, um a um, tá? Dificuldade na hora de urinar. Que dificuldade é essa? Qual é a sensação? Geralmente o paciente, ele, principalmente quando ele ao acordar, né, ele tem ele fica mais tempo para urinar do que ele ficava antigamente. Demora para sair o fluxo urinário. E é muito comum também o paciente urinar e ter aquela sensação de que não urinou tudo. E aí ele volta depois para urinar. Isso é muito comum até na hiperplasia, né, da próstata, mas pode acontecer também no câncer de próstata também. A hiperplasia é quando há um aumento da próstata? Um aumento benigno da próstata, não necessariamente um câncer. Não é um tumor, não é nada disso, não. Ela aumentou de tamanho. Aumentou de tamanho, como é um tecido que vai crescendo e alguns homens também crescem mais do que outros, a próstata, e é denominado isso hiperplasia prostática benigna. Não é câncer, não tem nada a ver. O câncer também pode dar os sintomas decorrentes da hiperplasia também. Então pode haver até uma confusão nesse momento. Pode até isso, o que pode acontecer. Mas esse crescimento também é algo que vai acontecer com a maioria dos homens, essa hiperplasia? A maioria dos homens vai ter hiperplasia prostática benigna. Então a gente já sabe que a maioria dos homens vai ter hiperplasia prostática benigna e também pode ser que tenha o câncer de próstata também. Então tem muita coisa para a gente entender. Vamos em frente para entender o segundo sintoma, que é a necessidade frequente de urinar. Ir mais vezes ao banheiro, né? Isso, ele vai mais vezes, principalmente à noite, né? É muito característico, o paciente acorda muito à noite para urinar. E ele, quando ele ouve um barulho de água, ele quer logo urinar. Isso realmente é a bexiga já mais fragilizada pela obstrução decorrente da próstata. E temos também sangue na urina, né? E dor óssea na região das costas. O que isso quer dizer já? Bom, sangue na urina a gente pode falar que é comum também na hiperplasia, mas também pode acontecer no câncer de próstata, devido ao rompimento de alguns vasos ali, né? É muito vascularizado. É muito comum não, mas pode acontecer também hematospermia, que é sangue no esperma. Isso também pode acontecer, tá? E dor óssea na região das costas a gente já está falando de um câncer de próstata um pouco mais avançado, né, que vem geralmente com uma fraqueza, paciente com uma anemia, né, quando você já tem a metástase, né, quando você já disseminou o câncer para os ossos. Mas de uma forma geral, esses outros sintomas também já mostram um agravamento dessa doença? Não, não necessariamente. Você pode ter o câncer de próstata associado a uma hiperplasia prostática, que dá esses sintomas, esses 3 primeiros que você me relatou ali. Já a dor óssea na região das costas, associada a um câncer de próstata, você tem que ficar mais preocupado com um câncer já mais avançado. Então, se fatalmente o homem vai ter aí esse aumento da próstata ou até um câncer de próstata se viver por muito tempo. Sim. Qual é a orientação hoje do Ministério da Saúde para que esses homens consigam ter esse diagnóstico desse problema na próstata? A gente costuma falar que o paciente que tem um câncer de próstata na família, principalmente pai e irmão, eles têm uma chance de 4 a 11 vezes mais de ter câncer de próstata. Também ele tem essa chance. Então a gente recomenda, depois dos 45, 50 anos, junto com o seu médico, o seu urologista, fazer a dosagem do PSA e o toque retal. A dosagem do PSA é um exame de sangue. Isso, né? Um exame de sangue, que o PSA, na verdade, é uma proteína produzida pela próstata, que é como se fosse um alarme, né? Quando ele está aumentado, algum problema existe na próstata, não necessariamente câncer. Tá? Podem ser outras coisas também, hiperplasia ou até infecção na próstata pode dar aumento do PSA. E esses homens que não têm o histórico, qual a orientação aí para essas pessoas? A gente, depois dos 50 anos, né, existe mais ou menos um consenso da Associação Americana, da SBU e do Ministério da Saúde que a gente deve fazer, depois dos 50 anos, de ano em ano, essa dosagem, né, junto com o seu urologista, e caso venha a apresentar um câncer de próstata nessa dosagem, depois de uma biópsia, discutir com o seu médico o melhor tipo de tratamento para o câncer de próstata, que existem vários tipos de tratamento. Que houve uma discussão recente, né, de que não deve haver o rastreamento né, do câncer de próstata nessa população masculina. Até especialistas em medicina preventiva dos Estados Unidos criaram uma certa regra em relação a isso. O Ministério da Saúde adotou e o que está sendo dito hoje em dia é que homens depois dos 50 devem, junto com o seu médico, entender essa necessidade ou não, correto. Desses dois exames. Pode ser mais ou menos por aí, então. Inclusive, pode até se dar um tempo maior entre a dosagem do PSA, não sendo de ano em ano. Porque a gente tem alguns pacientes que a gente não sabe por quê, se você não tratasse,
ele não iria evoluir, o câncer de próstata não iria evoluir. E outros pacientes com o mesmo tipo de câncer, se você trata, o ideal é que você trate para que ele não evolui com uma metástase, né, com disseminação do câncer. Então, por isso que ficou essa dúvida na hora de indicar o rastreamento anual, como era feito antigamente. Então, o ideal mesmo é que você vá no seu urologista para saber se realmente você tem que fazer o rastreamento anual, ou de repente a cada 2, 3 anos. E assim por diante. Na prática é caso a caso, Caso né? a caso, O paciente isso. com o seu médico, Isso. discutindo, entendendo riscos, benefícios e então qual a forma correta de lidar com aquela questão. Correto. Né? A gente tem mais algumas coisas para falar ainda nesse bloco. Por exemplo, o toque retal, que causa tanto preconceito, né? Como eu falei no início, piadas, aquele humor que o homem tenta lidar ali, até para ser mais fácil falar no assunto, que é um assunto que deixa eles muito desconfortáveis. Ele é dispensável aí diante da possibilidade de ter um exame de sangue também ou não? Já que você vai fazer o rastreamento, se você se propôs ao paciente... Isso no caso de homens que tenham que fazer o exame. O ideal é que se faça o toque também. Por quê? Tá? Por quê? Porque o PSA, que é o exame para avaliar se tem algum problema na próstata, tem algumas vezes que ele não aumenta, né? E a gente consegue, pelo toque, sentir um nódulozinho que, na verdade, não chegou nem a aumentar o PSA. Então, por isso que é importante você também fazer o toque retal nesses pacientes. Justamente por causa que, eventualmente, o PSA não se eleva. Mas, Alessandro, qual é a grande resistência? Você acha que os homens têm medo ali de sentir uma dor, um desconforto? O que você costuma dizer para esses pacientes? Eu costumo dizer para o paciente o seguinte: doer não dói, não dói, incomoda. Né? Incomoda, é claro, só que existe um machismo na nossa sociedade, né? Principalmente, agora, hoje em dia já tem caído um pouco isso, mas... Que boa notícia. Eu acho que isso está muito disseminado, né? Essa história do toque retal, então acho que o machismo, né? A nossa sociedade, né? Alguns preconceitos impedem com que o homem vá ao urologista e procure saber sobre o câncer de próstata e fica com medo do toque retal. Né? Mas dor não dá, é um incômodo, né? Como... Ele não está acostumado, realmente isso incomoda. Né? Mas se for diagnosticado antes, as muito melhor do que ele passar tão grandes de cura, né? Pois é, com certeza. Pois é, a gente fala então sobre isso no próximo bloco, fala também sobre tratamento. Não sai daí que a gente volta já, o assunto é importante. O câncer de próstata é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. E o urologista Alessandro Curcio é o nosso convidado. Ele é responsável pelo departamento de uro-oncologia e laparoscopia urológica do Hospital Federal de Ipanema. Doutor Alessandro, a gente falou das chances de cura, né, no finalzinho do bloco anterior. Como que isso se dá? Como é que se dá a cura desse câncer? Como é que é o tratamento, doutor Alessandro? Então, o tratamento, basicamente são 3 tipos de tratamento, né? Existe a radioterapia, né, que você pode fazer a radioterapia. Hoje em dia você tem aparelhos que garantem uma taxa de cura alta nos pacientes diretamente para a cura, né, e não pensando em um procedimento para adjuvante, um procedimento que vai fazer, na verdade, vai direto para a cura. Certo. Existe a cirurgia, né, e existe só você observar o paciente. Então você pode também não interferir Não interferir, dependendo da idade do paciente. E hoje em dia tem se falado muito também chama-se observação ativa, né? Em inglês seria active surveillance. Que é o quê? Né? Que seria o seguinte: você pega um paciente com um câncer de próstata no iniciozinho e você vai observando ele fazendo biópsias anuais para ver se ele vai evoluir com um padrão mais agressivo. Então, existe isso é muito comum nos países da Europa. Aqui no Brasil está começando a se fazer esse tipo de acompanhamento, né, que é acompanhamento ativo. Né? Um outro tipo de tratamento, não, mas do modo de se lidar com câncer de próstata. Porque aí você evita uma interferência ali, né, uma intervenção nesse tumor, que talvez não possa não causar nada, possa não ser nem a causa de morte desse paciente, seria isso, né? Pois é. Mas o interessante é que esse tumor não se expanda para além daquela glândula, né, da próstata. Por isso que o nome é observação ativa, né? Você tem que ficar observando. Caso aquele tumor mude de padrão, a gente já entra para fazer o tratamento definitivo,
que é a Certo. prostatectomia, né, a cirurgia, ou a radioterapia. No caso da retirada da próstata, né, dessa cirurgia e da radioterapia, se esse tumor foi diagnosticado logo no início, Isso. quais são as chances de cura desse paciente? Olha, é claro que cada tumor, né, tem o seu perfil, né, mas De uma forma em geral, geral. de uma forma geral, se você pegar no início, você chega a 80% a 90% de taxa de cura. É uma ótima Uma notícia. taxa muito boa. Maravilha. Deixa eu trazer aqui o Flávio para a nossa conversa. Ele tem 63 anos, né? Foi operado lá no Hospital de Ipanema, onde o Dr. Alessandro trabalha, por causa de um câncer de próstata, e ele vai contar a história dele para a gente. Vamos ver. Eu comecei a fazer os exames de toque, eu tinha uns 45 anos. Olha, preconceito a gente sempre tem. Isso igual a mulher vai a um ginecologista, também ela tem preconceito. Sempre tem. Mas é aquele detalhe, né? Tem que fazer. É preferível fazer do que amanhã ou depois estar com um problema bem maior. Eu sempre fiz o exame periódico, né? De todo ano eu fazia. Até que chegou em 2009, começou a aparecer o crescimento da próstata. Eu aí corri ao médico, fiz os exames necessários. Aí um posto de saúde perto da minha casa mesmo me indicou eu procurar um urologista. Procurei o urologista, aí ele pediu novos exames, fez os exames, até que chegamos a biópsia e constatou problema de próstata. Aí fiz todos os exames que me pediam, tudo que era necessário, até que cheguei à operação em 2010. Pelo que os médicos me disseram, já estava bem avançado e era maligno, né? Quer dizer, para mim foi um choque, mas sustentei a base que se deixar cair é difícil, né? Eu fiz a retirada total da próstata. Aí pessoal, que eu vou deixar de ser homem. Eu tenho ereção, só não tenho ejaculação. Quer dizer, então as pessoas acham que isso aí é tudo na vida, mas não é. Sabendo viver, dá para levar. Graças a Deus, tenho uma grande esposa que me apoia muito e tem uma série de parentes também que me apoia muito. Eu achei ótimo ele falar abertamente dessa questão da ereção, porque os homens têm um pavor em relação a isso, né? Quando se fala em cirurgia de próstata, com essa questão da impotência. Isso é um risco real? Realmente, antigamente era mais, sabe? Antigamente o paciente tinha uma chance maior de impotência, mas hoje em dia, com as novas técnicas, né, com os novos aparelhos, né, hoje em dia, a gente lá no Hospital de Ipanema, a gente tem feito muita a cirurgia laparoscópica, né, que é pouco invasiva, né, e você tem uma magnificação do nervo, né, a gente consegue ver muito bem o nervo passando ali perto da próstata, então a gente consegue preservar muito bem a potência dos pacientes, não em todos, é claro, né, mas em grande parte dos pacientes eles têm uma taxa de potência muito boa. E de continência também, que é importante, né, a perda de urina, né, sem o paciente sentir, isso é muito importante. Isso também pode ser uma consequência da cirurgia, o paciente não certeza. conseguir controlar a saída de urina. A saída da urina, isso mesmo. Que também veio a melhorar também com as novas técnicas também, com certeza. Mas se a gente falar em dados, assim, né, isso acontece na maioria dos casos, isso pode acontecer? Não, a gente está falando de uma minoria, né, doutor? Em termos de continência, nas maiores casuísticas, nos centros que mais operam, é em torno de uns 90% a 95% dos pacientes continentes, ou seja, não precisam usar forro, não precisam usar absorventes. 90% a 95% não tem alteração nenhuma, não tem problema nenhum para segurar o xixi, no início fica pingando um pouquinho de urina, mas perfeitamente controlável com o uso de absorventes, né? E já em potência a gente tem uma taxa um pouco menor, né? Porque a potência, o nervo passa muito junto da próstata, então a gente não pode também fazer uma cirurgia que deixe tumor e deixe o paciente potente. Eu prefiro deixar o paciente um pouco impotente, que eu sei que eu posso tratar depois lá na frente, do que deixar ele com tumor.
Pois é, então isso é possível, esse possível. tratamento, essa solução, um pouco ali depois do tratamento da doença é possível. Com certeza, e a gente tem isso na rede federal, a gente tem acesso a prótese, a medicações que conseguem contornar muito bem o problema da potência. E também da incontinência urinária. Da incontinência urinária. também, com certeza. Então... Que é mais raro, né? Mas a gente consegue controlar isso até com fisioterapia urinária, né? E em casos mais avançados, com certos tipos de aparelhos que a gente pode botar no paciente, né, e cirurgicamente, e o paciente ficar continente também. Então, homens, não fiquem com medo da cirurgia, né? O importante é descobrir o tumor, tratar o quanto antes, né, ou de acordo aí com a orientação do seu médico, porque o resto tem solução. Com certeza. Né? Você estando vivo, o resto tem solução. E para a gente fechar, doutor Alessandro, falando assim de prevenção de câncer de uma forma geral, a gente sabe que não tem nada muito estabelecido, mas tem algumas orientações gerais que servem para todos os tipos de câncer. Sim. Quais são, né? Quais são essas orientações? Olha, eu costumo falar em prevenção para o paciente de uma forma geral e de uma forma específica. Da forma geral, é a prevenção, o paciente fazer exercícios físicos, né, o paciente ter uma alimentação regrada, ter um sono adequado, porque isso tudo traz desequilíbrio para o organismo. E trazendo desequilíbrio para o organismo, você também começa a fazer com que o câncer também se prolifere. Então, o ideal é fazer essas medidas gerais para o paciente e, além das medidas gerais, as medidas específicas para o câncer de próstata. Hoje em dia a gente fala muito no licopeno, né, que é uma substância muito presente no tomate, né, que já viu alguns estudos que você tem uma menor incidência do câncer de próstata para quem come mais tomate, come mais, usa mais o licopeno, que é muito presente no tomate, mas tem outros frutos vermelhos também que têm o licopeno. Eu costumo falar do tomate, costumo falar do azeite extra virgem, que é muito importante, principalmente por causa da vitamina E, que ele ajuda a prevenir a formação do câncer de próstata. E a gente fala muito também das frutas secas, tá? Por causa do selênio. Né? O selênio é uma substância que também, em alguns estudos, se mostrou boa para a prevenção do câncer de próstata. Que tem na castanha do Pará, na castanha não é do Pará, isso? principalmente. A do caju tem também, mas é menos, mas a castanha do caju é muito salgada e a gente, né, tira o sal. Então, a castanha do Pará, realmente eu recomendo ao paciente umas 2 castanhas do Pará por dia, né, azeite extra virgem e tomate. Que maravilha. Então, homens, coloquem todos esses ingredientes nos seus cardápios. Com certeza. Última questão, a hiperplasia, né, que eu acho que a gente acabou não falando tanto dela, que é esse aumento da próstata de forma benigna. Isso, de alguma forma, pode trazer um risco aumentado para desenvolver o câncer? E, nesses casos, esse homem deve ser acompanhado mais de perto também? Não, o paciente que tem a hiperplasia, ele não tem nada a ver, ele não vai desenvolver o câncer de próstata, não é isso. Tá? E a hiperplasia também é uma condição genética, que o paciente, geralmente, alguns a próstata cresce mais, outros crescem menos. Né? Esses pacientes que a próstata cresce muito, eles vão dar sintomas que a gente... Aqueles, né, que a gente viu. Que a gente já viu aqui e alguns outros sintomas também. Mas é mais basicamente esses que a gente já comentou em relação ao câncer de próstata. Mas não necessariamente o paciente que tem a hiperplasia prostática vai ter o câncer de próstata. Mas eles devem ficar preocupados diante desses sintomas, O que acontece? Ele acaba procurando mais o urologista por causa da hiperplasia e acaba, né, achando um possível câncer, de repente com mais frequência esses pacientes do que os que não têm hiperplasia. Mas não estão relacionados. Não estão relacionados. Certo. E esses sintomas também podem ser controlados a partir ali do tratamento médico? Antigamente, uns 15, 20 anos atrás, até um pouco menos, se operava praticamente todos esses pacientes com hiperplasia prostática. E hoje em dia, graças à ciência, né, a gente tem medicações que a gente não precisa operar esse paciente, a maioria das vezes. Só com medicação a gente consegue mantê-los bem, com qualidade de vida boa, né, sem necessidade de fazer a cirurgia. Mas em casos que a medicação falha, a gente indica o procedimento cirúrgico, que hoje em dia é todo por dentro da uretra, sem corte nenhum, é super tranquilo. Pouco invasivo, pouco invasivo, isso aí. Tá certo. Alessandro, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi um prazer. Prazer todo meu, Marcela. Até uma Marcela. próxima oportunidade. Obrigado. E hoje a gente falou sobre o câncer de próstata, mas se você tem alguma sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, você pode escrever pra gente. Nosso contato já está aí na sua tela
E a sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!